Uma boa noite fraterna neste início de ano, em que todos nós sejamos abençoados, recebendo as bênçãos de Deus no cumprimento dos deveres da vida, na oportunidade que estamos recebendo nesta reencarnação, para escrevermos páginas luminosas nas experiências do dia a dia ao longo de todo este ano, e que cada vez mais a nossa fé seja fortalecida. Jesus, em vários momentos de sua pregação de amor, ele nos colocou sobre a criatura e o Criador, em que sempre se submetendo e dizendo que aqui esteve para dar cumprimento a ordenações que recebeu do Pai Celeste. Em João 5,30, ele disse que por mim mesmo nada posso fazer. E mais à frente, em João 10, 29 e 30, ele reafirma: meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Mas mais à frente, em João 14, 28, ele nos esclarece sobre esta afirmativa de que eu e o Pai somos um. Se me amasseis, ficarias alegres por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. A gente compreende, então, que existe uma comunhão de propósito de sua vida, em que um ser, no nível de elevação que se encontra, veio simplesmente cumprir a missão que lhe foi confiada por Deus para a condução do rebanho de criaturas de Deus que estão sob sua guarda. Nós vamos abordar hoje uma página muito bem esclarecida pela Joana de Ângeles, e ela começa por Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No livro Alegria de Viver, Joana nos lembra que para onde nós nos voltarmos, Deus é a presença única, total, pulsante, e é o poder real, permanente, inigualável, que atua sem cessar. O Pai Celeste foi aquele que deu aso à existência, e dentro da existência determinou pela sua vontade a criação da matéria e do espírito. E dentro do princípio espiritual, ele, pela sua vontade, individualizou a cada um de nós no momento que ele disse: seja, e nós passamos a existir como um ente na imortalidade, seguindo os propósitos que estabeleceu em suas leis para alcançarmos as glórias do futuro. Tudo vibra e se movimenta graças à sua força, ao impulso inicial que dele procede. O perfeito, que é a fonte originária, ao lançar a criação, nela colocou tudo o que necessita para que ela continue em desenvolvimento nas transformações previstas e planejadas e que ocorrem de acordo com as suas leis. A criatura nunca deixa de estar sob a ambiência
da vontade desta fonte originária que é o nosso Pai Celeste. Mas é imperioso abrirmos conscientemente a mente e o coração a essa energia, a fim de que ela integre e perpasse o nosso ser, alimentando o nosso mundo íntimo, alimentando a nossa consciência, alimentando todos os componentes do ser que formamos, inclusive quando estamos na carne, com a energia da saúde, com as forças que estão associadas à paz, à harmonia. Ao fazer esta abertura para a presença de Deus, nós também envolvemos os demais indivíduos em bênçãos, modificando a estrutura ambiental e os enriquecendo de valores insuperáveis. No exercício da fé, testemunhada pelas ações no bem, com o desejo de superação e caminharmos cada vez mais em observância às suas leis, nós, naturalmente, também passamos a partilhar a energia divina que está em nós, criando um ambiente de agregação, um ambiente de acolhimento, em que as nossas ações podem ser multiplicadas, dividindo, levando ao carente e ao necessitado o pouco que podemos oferecer, mas multiplicando, de certo modo, as bênçãos que recebemos do Pai Celeste. No entanto, ainda somos pendulares. Nós não alcançamos estágios de desenvolvimento da consciência que nos mantenham de forma retilínea na direção de Deus. Criaturas, inclusive, há que não acredita na existência do Senhor. Diz que o mundo e tudo que está posto na natureza existe por si mesmo. E que são essas transformações e esses fenômenos que estão dentro desta natureza que resultam em tudo aquilo que nós observamos, inclusive a vida. Essas pessoas, na realidade, elas estão interagindo com a criação de Deus. E muitas vezes, pelo seu modo e o seu proceder, apenas a sua mente é que está criando bloqueios para que ela possa se integrar e vivenciar com plenitude as leis que estão postas pelo Senhor. Outros que se dizem crentes, que se dizem acreditar no Senhor, ao dizerem isto, não significa que estejam vivenciando, que estejam de fato caminhando na direção que leva a Deus. O próprio Senhor já advertiu: não basta que nós estejamos a cada momento fazendo as nossas orações, as nossas oblações, que não é suficiente para abrirmos os caminhos que levam a Deus. É necessário que nós façamos sempre uma dosagem entre a nossa crença, entre o nosso desejo no bem e a concretude que estamos imprimindo nas realizações que podemos dar causa na direção do bem. Mas o medo e a dúvida, a mágoa e a insensatez cedem lugar à confiança e à coragem, abrindo espaço para os logros elevados do Espírito Eterno. Nós até podemos, em determinado momento, estarmos cercados de dúvida, sentindo receios em relação a problemas e situações com as quais vivenciamos na nossa longa caminhada evolutiva. Mas no momento que abrimos a nossa mente para Deus, tudo se transforma, porque nós estamos voltando para beber da fonte originária. E ela nos diz: se adotamos pensamentos de depressão ou de violência, de inarmonia ou escassez, neste ambiente repleto de vida, isolas-te
alienando-te do poder de Deus e buscando a fraqueza de ti mesmo. Todavia, se te permites impregnar pela pujança da tua vitalidade, essa paz segue em tua direção e te envolve em sucessivas ondas que te resguardam das agressões e hostilidades de fora que jamais te alcançarão. Longe de Deus, tudo definha, tudo estiola, tudo perde o sentido a partir de determinado momento. Quando a nossa mente está voltada para a fonte originária, dela recebemos porque abrimos os canais para auferirmos as energias fundamentais que sustentam a existência. Então, caminhar na direção de Deus significa observar as leis e princípios que ele estabeleceu, como está dito na questão 614 de O Livro dos Espíritos, as leis naturais. Aquela que nos dizem o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E que somente somos infelizes quando destas leis nos afastamos. Seguir a Deus, estar no caminho que leva ao crescimento e evolução, está na vivência e observância dessas leis que são guias que o Senhor estabeleceu para todos. O puro amor paira no ambiente onde vives. Se tudo deriva de Deus, se toda fonte vem do ser perfeito, daquele que é o perfeito, nós é que colocamos empecilhos, nós é que colocamos barreiras para termos acesso ao amor que paira em toda a criação estabelecida pelo Senhor. O bem prevalece no germe de todas as coisas, aguardando os fatores propiciatórios ao seu desabrochar. A vida soberana, sem jaça, manifesta-se em toda parte e predomina no cerne da tua mente e do teu corpo, esperando a tua anuência a fim de agigantar-se. Somos como que uma semente que germinou em solo fértil, que vem desde uma plantinha que, de uma forma muito incipiente, frágil, vai cada vez se agigantando quando recebe a luz solar, os nutrientes que estão na terra, que tem a proteção das intempéries. E assim acontece também conosco, em que o nosso espírito está desabrochando como uma verdadeira semente da espiritualidade que nos assegura a vida infinita. Quanto mais nós consideramos o bem, quanto mais nós dirigimos esforços de contenção para não resvalarmos para a ancestralidade que conquistamos e superamos a duras penas, nós vamos encontrando cada vez mais o sublime da criação em nós mesmos. Essa presença aguarda por ti e inclui todo o bem que possas necessitar. Dócil a esse contágio, não sofrerás mais, porque te recarregarás de júbilo e de força a cada momento, participando do universo da permuta vital. És vida e participas da vida plena. Isso é o que somos em essência. Cada um de nós é a presença viva da vontade do Senhor no concerto da criação. Mas é necessário que nós estejamos com a nossa mente e o nosso coração voltados para interagir e absorver as energias que o Senhor deixou posta em toda a criação. Joana nos diz que devemos nos habituar ao banquete da felicidade, apagando da memória as impressões mutiladoras e carregada da sombra gerada pelo pessimismo. Nós somos o fruto e o resultado dos nossos pensamentos, porque são eles criados no cogito da nossa mente
E a nossa mente, ao idear e desejar nos transportar para algo melhor, nós estamos então realizando escolhas. E essas escolhas estão na sede do pensamento. Quando nós nos afastamos de tudo aquilo que é sombra e pessimismo, nós vamos nos liberando de levar sujidades e contaminações dentro do nosso ser que nos afastam do banquete da felicidade que Joana está nos mostrando. Ela então nos diz: abre os braços à ação e cresce na direção do infinito. Nada pode nos deter. Nos levantemos e andemos. É o convite do Senhor quando diz que aquele que segue os meus mandamentos não andará em trevas e terá a luz da vida. No entanto, a realidade mostra que na vida tem o pedregulho, o espinho no solo, que na realidade nos chama a atenção para corrigirmos a marcha, mas ao mesmo tempo que eles estão aqui, sinalizando a necessidade de correção, nós, ao elevarmos o nosso olhar, vemos na abóbora celeste os astros, as estrelas, convidando-nos ao crescimento e à glória da amplidão. Muitas vezes estamos nos detendo em demasia pequenas coisas, nos cesseando de vivermos e sentirmos melhor por coisas que absolutamente não farão parte dos tesouros que um dia estarão conosco em retorno à pátria espiritual. Estamos no ambiente de Deus, que te enseja prosperidade e alegria. Nunca esqueçamos disso. Estamos no ambiente proporcionado e criado pelo Pai Celeste para a felicidade de todos. Possuis todas as qualidades indispensáveis para o êxito, pois que de Deus provém tudo o que se manifesta em ti e em teu mundo. Deus está sempre conosco, está em nós. Nunca nos esqueçamos disto, porque o nosso espírito, ao vibrar, ele vibra permeado das energias do Senhor. Se nós colocarmos cada vez sentimentos melhores, nós vamos nos afeiçoando e interagindo cada vez mais em harmonia com a criação que nos foi reservada e colocada por Deus para o progresso de cada um. A força de Deus estará contigo sempre e te dará descanso. Nós, às vezes, nos sentimos cansados e afadigados, e Jesus já nos ofereceu o seu auxílio, dizendo que o buscássemos. No momento que estamos buscando a Jesus, estamos buscando os seus ensinamentos, como as bem-aventuranças que ele muito bem colocou no Sermão do Monte. Está lá em Mateus 5:3 a 5:11. Todas as vezes que formos buscar Jesus por empeços, tropeços e dificuldades, esse Senhor está dizendo: eu também estou contigo. Vês que tudo aquilo que tu tens já foi colocado pelo Pai Celeste à tua disposição. Vamos tirar algumas portas fechadas, vamos elevar um pouco a tua visão. Compreende que tu estás no mundo dos aprendizados, e nesses aprendizados existe o esforço que produz o cansaço, mas em seguida tem a compensação das vitórias pelas boas aquisições. E é esta força que está sempre conosco, capaz de nos realimentar, de nos levantar e de nos manter no caminho que é necessário para que nós cresçamos e sejamos felizes. A força de Deus está sempre disponível para as criaturas. A fé é um dos poderosos dutos em que ela transita. Não tenhamos dúvida que pela fé que muitas vezes Jesus lembrou
Todas as vezes que ele ia dar uma assistência a um irmão que estava com uma deficiência orgânica ou em desequilíbrio da mente. Seja feito segundo a vossa fé. O trabalho voltado para o bem e a caridade são fontes do alimento da força de Deus. Então, esses dutos que vêm trazendo a energia do Senhor, que nos reabastece, que nos realimenta, ela é amplificada quando nós estamos dando causa também ao bem, quando nós estamos agindo como co-criadores, quando nós estamos auxiliando, quando nós estamos nos vendo não apenas como um funil que só tem uma boca grande e uma saída pequena, para sempre estar em súplica de pedidos, de bênçãos, e quase nada concedendo. Nós temos que nos lembrar, como já foi dito pela própria espiritualidade superior, que todas as vezes que levantamos as mãos em súplicas e em rogativas, solicitando auxílio, é porque existem corações que estão acima nos assistindo. Mas nós que também já somos usufrutuários e beneficiários de tantas bênçãos, temos a capacidade de também ajudar. E não nos esqueçamos que abaixo de nós existem outros com maiores necessidades também levantando a mão para nós. E nós não nos esqueçamos da máxima que Francisco de Assis deixou muito bem registrado, que é doando, que é dando que se recebe. Nós estamos em determinado momento pedindo forças, mas apliquemos essas forças na semeadura, na direção do bem, para que ela permaneça conosco, se refaça e retroalimente, fazendo que sintamos sempre a força de Deus em nós. Sejamos felizes com Jesus na mente e no coração, com a certeza que estaremos pegando na direção de Deus sempre. Esta pequena reflexão está extraída numa página da nossa irmã Joana de Ângeles. Ela vem para dizer para todos nós que nunca estamos de fato sozinhos, que nunca temos a autonomia, que às vezes até temos a presunção. Nós temos graus de liberdades e podemos desencadear movimentos, mas tudo regido por uma consciência que está cada vez mais capacitada e impregnada com os conhecimentos que aproveitam para a vida, como todos aqueles que nós estamos aprendendo no Evangelho de Jesus, na doutrina dos Espíritos e na literatura complementar. Que neste ano que se inicia, seja a força de Deus aquela que nos levanta e a nossa família. E ao mesmo tempo que possamos espargir um pouco desta força de modo cooperativo com todos aqueles que estiverem em um estado de necessidade maior que o nosso. Porque assim fazendo, estaremos no caminho que aproveita, no caminho que leva na direção de Deus. E assim fazendo, as forças do Senhor estarão cada vez mais presentes e intensas em nossa vida. Estejamos sempre com Jesus e demos graças. Graças por instantes como este de reflexão dentro da doutrina dos Espíritos.